Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Elvis Gilberto Sumaila e hoje eu vou vos ensinar como calcular o IRPS. O que significa o IRPS? O IRPS significa Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Este imposto é um imposto direto que incide sobre o valor global anual dos rendimentos, mesmo quando são provenientes de atos ilícitos. Isto segundo a Lei 33/2007. E existem várias categorias deste imposto, mas hoje nós vamos cingir-se apenas aos rendimentos da primeira categoria, que são rendimentos de trabalho dependente. Vou dar aqui um exemplo de alguns rendimentos de trabalho dependente. Por exemplo, rendimento de funcionários públicos ou privados. Estes são os exemplos dos rendimentos da primeira categoria. Vamos ao trabalho. Como calcular o IRPS? Simples quanto parece. Nós precisamos apenas de certos dados que vão nos ajudar a facilitar este cálculo. Primeiro, nós devemos saber qual é o salário do funcionário. Quando eu digo salário, estou a falar do salário bruto mensal. E devemos saber qual é o limite dos intervalos de salário bruto mensal. E precisamos saber também quantos dependentes o funcionário tem, ou caso não tenha, né? Precisamos saber qual é o coeficiente aplicável em função deste salário. E logo assim poderemos saber qual é o imposto a reter na fonte. Para tal, a autoridade tributária disponibiliza esta tabela para facilitar este cálculo. E é nesta tabela que nós vamos extrair todos os dados necessários para efetuar o nosso cálculo. Continuando. Usando o exemplo do funcionário que recebe um salário mensal bruto de 60.000 meticais, vamos agora descobrir qual é o limite mínimo do intervalo de salário bruto mensal através desta tabela fornecida pela AT. Se nós prestarmos atenção na tabela, vamos notar que existe um mínimo e um máximo no que diz respeito aos limites do intervalo de salário bruto mensal, e vamos ver em que intervalo se enquadra o salário de 60.000 meticais do funcionário. Neste caso, enquadra-se no limite de 32.750 meticais até 60.749,99 centavos. Certo? Então vamos extrair o limite mínimo, que são 32.750 meticais. Vamos extrair este dado, porque será crucial no nosso cálculo. 32.750 meticais. Já temos aqui o dado. Outro dado que nós precisamos é o número de dependentes. Através do número de dependentes, nós temos que dirigir-nos aqui na tabela de retenção na fonte, no valor do IRPS a reter relativo ao limite inferior do intervalo do salário bruto por número de dependentes, e encontraremos assim o número de dependentes. Para este funcionário, nós vamos escolher, por exemplo, 2 dependentes. Vamos considerar que o funcionário tem 2 dependentes neste nosso cálculo.
Se o funcionário tem 2 dependentes, precisamos saber aqui na tabela qual valor devemos escolher. É só fazer uma ligação aqui entre a coluna de limites do intervalo do salário bruto mensal, que é esta. Vamos ver aqui onde cruza com a coluna de dependentes. Ele acaba cruzando aqui, no valor de 1.700 meticais. Se este funcionário que recebe 60.000 meticais possui 2 dependentes, ele vai fazer o cruzamento aqui. E será este valor que nós vamos extrair da tabela para efetuar o nosso cálculo. São 1.700 meticais. Em seguida, precisamos saber qual será o coeficiente aplicável. Vamos fazer o mesmo exercício. Saber aqui onde que é a faixa do intervalo do salário do funcionário. E dirigimos-nos até a coluna de coeficiente aplicável a cada unidade adicional do limite inferior do salário. Neste caso, encontramos 0,20. Este é o valor do coeficiente aplicável ao nosso cálculo. Já temos aqui 0,20. E aí já podemos efetuar o cálculo, porque já temos todos os dados necessários para tal. E a fórmula é a seguinte. Será igual ao salário, vai ser igual ao salário menos limite mínimo dos intervalos de salário bruto mensal, que são 32.750. Fechamos os parênteses, vezes o coeficiente aplicável, que são 0,20, mais o dado de dependentes que nós traímos, que são 1.700 meticais, igual. Achamos o valor de 7.150 meticais. Este é o valor a pagar a título de imposto a ser retido na fonte. Simples quanto parece. E dado agora por terminado a nossa videoaula, e estou aberto a contribuições, dúvidas, não hesitem, tem aí as minhas terminais que podem consultar sobre qualquer coisa relacionada a esta matéria. Estou aberto e fiquem à vontade.